Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 18. Então, tem seres que eles não possuem mais corpos como nós os entendemos. Eles se apresentam na forma de um vento, eles se apresentam na forma de uma brisa, mas são seres detentores de qualidade que eles se materializam onde Deus os designam para que lá eles realizem aquele trabalho designado por Deus. E são seres detentores dessa qualidade de se materializarem de acordo com a forma. Então isso é para mostrar a evolução nesse caso. Então tem seres que não se alimentam mais. Tem seres que não se utilizam mais de meios de transporte algum. Tem seres que são tão evoluídos que eles pensam, lá eles se encontram. Por exemplo, pensa na Lua, já está lá. Pensa agora na casa da tua mãe, já está lá. Corpo presente, você está lá. Batendo um papinho com sua mamãe. Agora pensa em Marte, você está lá. Agora vamos fazer um jogo de empurra com a ciência aqui da Terra, com a astronomia. Pensa em Aldebaran, você já está lá. Pensa agora em Saturno, você já está lá. Agora pensa no começo e no fim da nossa galáxia. Você já está lá. Ó, a nossa galáxia, ela tem 100 mil anos-luz. 100 mil anos-luz. Ó, pensa no começo dela, ó. Aqui é o começo. Aqui é o fim. Começo. Pensa no fim. Você já está aqui. Agora, dizem que a luz é mais rápida do que o espírito, né? Eita, que pobreza de espírito. Depois eu digo aqui que a ciência da Terra, a justiça da Terra são todos uns tapados. Muitas pessoas dizem que eu falo besteira. E tem muitas pessoas que se dizem conhecimento que eu já vi alguns comentários depreciativos. Não importa com isso não. Isso aí mostra a qualidade do espírito. Eu já vi alguns comentários depreciativos. A pessoa, tu tem a hora certa, sei que tem. Mas são todos umas topeiras, sabe por quê? Porque Emmanuel veio através do Chico e nos disse que em 2000 anos nós evoluímos moralmente e intelectualmente 2 milímetros. Agora, você acha que nós vamos nos melhorar calado como principalmente os pseudos espíritas se encontram? Joana d'Arc calou a boca? Os mártires calaram a boca? Kardec foi covarde quando ele recebeu a incumbência da codificação da doutrina dos espíritos? Covardes são esses que por aí estão colocando essas notinhas, você entendeu? Como se fosse assim, vou colocar essas notinhas aqui para poder servir para ele poder ele ver que não é assim e tal. E é do jeito que a pessoa está agindo? Esses é que são covardes.
Esses é que são covardes. É lamentável, né? Então, a evolução, a imagem do espírito, ela está relacionada à evolução. A evolução. Nós não podemos dizer que todos os espíritos são assim. E damos uma forma. Por exemplo, todos os espíritos são assim. Não. Existe uma desigualdade imensa em forma de espírito, de acordo com a evolução. Como esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus é espírito. Isso é uma das maiores ignorâncias. Deus é espírito? Pelo amor de Deus. Aí eu já uso ele, né? Pelo amor de Deus. Essa pessoa não sabe o que está dizendo. Não existe um termo para poder dizer em que posição Deus se encontra. E eu acho que nunca vai existir um termo. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo se encontra? Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo é espírito? Como o conceito aqui da Terra? É lógico que não, gente. Conforme vai evoluindo, essa couraça vai ficando para trás. Esse primitivismo, essa casca de tatu vai ficando para trás. Você acha que o tatu lá no plano espiritual ele continua com aquele casco duro? Não, casco duro é aqui, porque sabe que aqui leva a bordoada. Você entendeu? É a evolução, gente, que faz a diferença. Então existe um número inimaginável de formas, de acordo com a evolução moral, intelectual, cultural, de acordo com a inteligência do espírito. Como eu estava dizendo em alguns vídeos anteriores, você percebeu o porquê que existiu um momento o qual em determinado a inteligência, a cultura, a moral, o intelecto teve início? Não teve início lá na questão simples e ignorante, não. Foi com o decorrer do tempo. Como aquele girinozinho, né? Que nasce com aquela cauda e conforme vai passando os dias, de repente a cauda cai. De repente as patinhas crescem e o que acontece? Uma rã, ou um sapinho, ou um peixinho ali se apresenta. Mas no princípio assim da evolução negativa, cada qual possui a fisionomia, ele se apresenta do jeito que é. 99% dos espíritos, das almas, e que desencarna, que retorna à pátria espiritual, que recebe o nome de espírito, no plano espiritual, do jeito que aqui ele era, lá ele continua. Se aqui ele possuía câncer, lá ele continua na quimioterapia, na radioterapia. Se aqui ele desencarnou com Covid no ano de 2019, 2020, 2021, lá ele continua o tratamento de Covid no plano espiritual.
Nós já tratamos esse assunto, nós vamos tratar mais. Aquele que era cego, mudo, surdo, lá ele continua o tratamento espiritual para poder recuperar todas estas faculdades. O coxo, o aleijado, ele continua coxo e aleijado de lá, recebendo cirurgias para poder recuperar aquelas faculdades. Isso é, se fez por merecer. Caso contrário, umbral, 10, 15, 20 anos. E também, muitos espíritos permanecem presos nos cemitérios até se desintoxicarem e serem levados para as colônias, os hospitais, para serem atendidos. – 99% desses seres que usam anabolizante para alongar os bíceps, os tríceps, o tórax, você entendeu? Para ficarem musculosos, parecendo aqueles guarda-roupa. Eu tenho um amigo meu que ele parece um guarda-roupa de 7 portas. Jesus amado. Aquele lá passou na fila 10 vezes. É uma pessoa boníssima, um coração de criança. Eu estou falando assim, mas não falo o nome, né? Um coração boníssimo, merece o que é. Mas parece que ele foi egoísta. Passou na fila umas 10 vezes. Não se contentou não com esses corpinhos raquíticos. Mas tudo é útil, né? Tanto raquítico quanto de 6 portas. E porque eu já vi corpinhos assim de uma porta só fazer tanta proeza. Mas ele passou assim 10 vezes na fila. Até que São Pedro falou para ele assim, falou assim, ó, meu amigo, desconfia. Aí eu acho que ele ficou com vergonha, sabe? E um outro amigo meu, André, passou uma vez só e pensou assim, o quê? Não volto ali nunca mais. E eu, que nem na fila eu passei. E eu, hein? Assim que eu vi lá alguns amigos levando uns puxões de orelha, nem na fila eu não passei. Falei, eu vou dar a volta por aqui. Então, o que eu quero mostrar com isso, gente, é que nós somos o que nós plantamos. Sabe? Então, gradativamente, o espírito, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo. E conforme ele evolui, ele muda toda a tua estrutura espiritual. Não vamos nós querermos cair lá em Marte com essa estrutura grotesca, pesada. O ar lá é rarefeito. Não vamos querer cair lá com essas necessidades respiratórias, esses problemas asmáticos, esses problemas de angina, problemas pulmonares, que não vai dar certo. Entendeu? Nós vamos andar lá com um balão de oxigênio 24 horas na narina. Então, conforme o espírito evolui, ele conquista aquelas transformações. Ele vai evoluindo. Agora, não sei se você sabe. O próprio corpo físico do ser humano que se encontra na Terra ainda não está pronto para receber nem o Homo erectus. Não. Né? O Homo sapiens. Não está preparado ainda. Muita coisa ainda precisa ser modificado em nosso organismo físico para que espíritos mais evoluídos não sofram
tanto, não tenham não sofram tanta dificuldade aqui. Então, veja bem, para vós, não, para nós, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Mais adiante, vai tratar-se de uma questão que eu já vou tratar dela aqui agora. O espírito mais evoluído, vamos explicar isso aí. O espírito evoluído, para ele não existe alto nem baixo, nem fogo, nem água, nem ar. Não existe rocha, parede. Ele atravessa a Terra em questão de segundos. Ele passa pelo núcleo da Terra em questão de segundos. Ele não se queima. Fogo não existe por espírito. Água. Paredes. Ora, gente. Espirra. Desculpe. Tem pessoas que vai à casa espírita, destampa a garrafinha. E eu fico só observando. Um dia eu perguntei, falei, mas por que você está destampando a garrafinha? Ah, porque, sabe, se não destampar os espíritos, não purifica a água, não frutifica a água. Nossa Senhora, que a pessoa precisa voltar para a sala de aula lá do espiritismo. Gente, os espíritos atravessam a parede, atravessam a rocha, atravessam fogo, atravessam gelo, atravessam a terra, atravessam planetas. Não vai atravessar uma tampinha? A tampinha tem que manter, gente, no vidro. Para que existe a tampinha no vidro, na garrafinha? Por uma questão de higiene. Para não ficar caindo ali fungos, bactérias, ácaros. Então tem que manter fechado. Ah, não, tem que tampar, porque senão os espíritos não frutificam a água. Ai, meu Pai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, na hora de nossa morte. Amém. Entendeu? Então essa aqui são essas, forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiseres, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. O espírito é, se quiserdes. Esse se quiserdes está relacionado à evolução dele. Porque não adianta um espírito grosseiro como eu aqui querer atravessar a parede aqui desse cômodo aqui. Eu fecho a porta, falo, não, eu vou atravessar a porta aqui hoje numa boa. Ih, não, isso é de menos para mim. Botei aqui pro pronto atendimento para eles entancar o sangue desse narizinho aqui, que já não é pequeno, né? Eu vou tentar atravessar a mão aqui nessa parede. Não vai dar certo. Então você entende que todas as formas que os espíritos possuem, eu vou dizer um termo aqui, desde o princípio até o fim limitado. Você viu a frase, né? Fim limitado. Está relacionado à evolução dele. Não está mesmo?
Está relacionado à evolução dele. Está relacionado à evolução dele, gente. Observa um mergulhador. Olha a roupa de um mergulhador. Que você vai entender o que eu estou dizendo. Peça para um mergulhador mergulhar 100 metros sem o balão de oxigênio, sem o tanque de oxigênio nas costas. Para ver o que acontece. O tanque de oxigênio, aquela roupa, é a forma espiritual daquele mergulhador, sem a qual ele não consegue mergulhar. O apicultor, né? Ele vai tirar os favos de mel das abelhas. Ele precisa daquela roupa. Aquela roupa é a forma perispiritual dele. O médico, ele necessita daquele aparato todo dele, de vestimenta. O dentista, o policial, todo mundo precisa daquele aparato. É a forma que cada um possui. Mas agora você há de convir comigo que isso tudo está relacionado ao processo evolutivo do espírito. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas tem uma sequência ainda, que é uma outra pergunta de Allan Kardec, com relação a esse mesmo tema.